Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, estão ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza, então. Daí, muito calor para essas bandas aí? Sim, hoje bem abafado, meu Deus. Esquentou bastante, né? Só vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aí, pessoal, para ver se o povo comparece, porque tem pouca gente aí. Aí a gente já começa. Se o Tyron estiver por aí, diz para ele já apontar aí. Boa noite, Assis. Opa, boa noite. O Gabriel, tá na aula certa? Ô, Assis, tu mandou pra mim no e-mail, cara? Daí eu não sei agora. Não tá no e-mail da turma aí, por acaso. Análise e arquitetura. Era auditoria. Ah, não. Tá no e-mail da Então já vou turma, indo. Desculpa aí, valeu. Falou. Mas se quiser ficar aí, pode ficar aí. Ele tá na sala de vocês com alguma outra matéria? sim, daí ele tá no e-mail, daí ele recebe todos. Ah, tá, por isso. Eu mandei no grupo ali. Mandei no certo, né? Mandou, tá É, bem porque... direcionado, não sabe qual é o professor da aula. é que aí faz picado, né? Faz um dia outro, daí se perde, né? É ruim esse pessoal que faz Aham. matéria assim. Só um minutinho, gente. Tô respondendo um negócio pro Marcos aqui, já iniciamos. Então, já tem os 2 alunos aqui que me mandaram o WhatsApp dizendo que vão se atrasar. Então, vamos começar nós, né? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, paciência. Então, vamos lá. Gente, dando continuidade à nossa aula de auditoria, a parte de fundamentação teórica ainda, para a gente poder fazer a nossa segunda avaliação. Desde o princípio, né, o propósito da nossa disciplina é tratar sobre conceitos objetivos de auditoria
né? A auditoria independente, principalmente. Auditoria independente, principalmente, que é o foco da nossa disciplina, né? Cujo propósito da auditoria independente é emitir uma opinião sobre o conjunto de demonstrações contábeis. Ou seja, junto com todas as demonstrações contábeis que várias empresas elas divulgam, tá? Sejam em jornais, sejam em revistas próprias, sejam nos seus sites, ou mesmo assim divulgando para bancos, fornecedores, né? Junto com esse conjunto de demonstrações contábeis, normalmente, se as empresas são auditadas, acompanha um relatório de auditoria, onde o auditor emite uma opinião sobre esse contexto todo, sobre esses números, que servirão de base para a informação de alguém e para alguém tomar uma decisão. Então, até então, a gente viu, né, as normas sobre a origem da auditoria, os seus conceitos, alguns tipos de auditoria, as normas relacionadas ao profissional auditor independente, normas relacionadas aos trabalhos de auditoria em relação às demonstrações contábeis, e depois a gente viu as normas relacionadas ao relatório, popularmente chamado de parecer de auditoria, tá? Até a semana passada. Então, o final de todo o trabalho de um auditor que audita demonstrações contábeis é emitir aquele relatório que nós discutimos até a semana passada. Ou seja, a conclusão do trabalho de auditoria se dá naquele relatório que emite uma opinião, sem ressalva, com abstenção de opinião ou uma opinião adversa, né, sobre aquele conjunto de informações que está sendo analisado. Essa é a conclusão do trabalho da auditoria. Mas assim, todo esse trabalho, todo um custo financeiro que não é barato, né, de contratação de um trabalho de auditoria para revisar demonstrações contábeis, toda uma encheção de saco, né, porque o auditor é um cara chato, né, ele questiona as coisas, ele pergunta as coisas toda hora, ele quer saber, ele precisa ter certeza, né? Ele precisa ter certeza. Tudo isso para se resumir em 3 folhas, ou seja, num relatório de 3 folhas? Sim, isso se resume num relatório de 3 folhas. Porém, não quer dizer que todo esse trabalho ele fique registrado só nesse trabalho de 3 folhas. Para poder fundamentar toda essa opinião, né? Fundamentar a opinião em 3, 4 linhas, né? De que está certo, ou a opinião um pouco mais estendida de que está errado, né? Quando temos ressalva, não quer dizer que isso não fica anotado em lugar nenhum. Então, tudo isso tem que estar fundamentado para ele poder emitir uma opinião dizendo que está tudo certo ou dizendo que existe alguns erros ou um monte de erro, né? Tudo isso tem que estar anotado em algum lugar. E essas anotações todas, tá? Elas se dão através dos papéis de trabalho de auditoria. Esse é o foco da nossa aula de hoje e praticamente a parte final da fundamentação teórica. Depois disso a gente vai falar sobre vamos fazer a segunda prova, que é sobre esse assunto, e depois a gente entra numa parte mais prática para vocês terem uma ideia de como que a gente faz um trabalho de auditoria em si. Claro que não é igual estar dentro de uma empresa, que a gente tem os documentos em mão para olhar e tal. Então, é um exercício meio que simulado, que a gente tem que interpretar as questões que eu formulei para vocês fazerem. Mas é legal porque vocês vão ver assim, olha, começa aqui, termina aqui um trabalho de auditoria de demonstrações contábeis, tá? Hoje, o propósito da nossa disciplina é tratar sobre os papéis de trabalho de auditoria. Tá? Então, vou compartilhar com vocês mais alguns slides. Lá na apostila que eu mandei para vocês, que a gente está desde o início do semestre trabalhando com ela, tem toda a parte teórica sobre esse assunto que vai ajudar vocês, certo? Apareceu aí para vocês? Sim. 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 Deixa eu só ver aqui quem são os participantes que chegaram agora. A Elisiane chegou. O Tyron chegou. Tá aí, Tyron? Ou só acessou e já vazou? Tô aqui, ô professor. Ah, tá bom então. Vazou. Então tá bom. Eu tô perto dele aqui, tô espiando. Quem? A mãe? Claro, né? Quem? Ai. Tô aqui de olho se ele tá acompanhando a aula. Isso aí. Todo dia, 7 horas.
Tem que cobrar porque é muito cara a faculdade. Tem que estudar. É verdade. E não é só o preço, é ser um profissional de qualificação e saber o que faz. Exatamente, exatamente. Tá. Então vamos lá. Depois aí da chamada de atenção da mãe do Tyron para ele e que serve para vocês também, né? Já aproveitando, mãe é mãe, né? Vocês aproveitam e já sigam o conselho dela também. Só vão dar valor depois quando estiver lá no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho não perdoa. Manda embora e pronto. Certo? Então aproveitem. Gente, continuando. Então, o que são os papéis de trabalho do auditor? A gente não pode simplesmente sair com uma caneta na mão e dizendo, ó, aquelas demonstrações contábeis lá da empresa, elas têm erro aqui, aqui e aqui. Não é assim. A gente precisa documentar isso, né? Deixar isso tudo anotado em algum lugar para fazer prova dessa nossa opinião. E assim, na atividade de auditoria, isso é anotado, ou seja, documentado nos papéis de trabalho do auditor, certo? Então, o que são esses papéis de trabalho? Vamos ali para os conceitos e disposições. Tratam-se de modelos onde estão demonstradas as informações relacionadas às entidades auditadas e às observações de auditoria. Ou seja, não existe um modelo padrão, mas praticamente cada empresa de auditoria tem um modelo de papel de trabalho onde ele anota suas informações relacionadas àquela empresa que ele está auditando. Então, para cada empresa auditada, existe um papel de trabalho ou vários papéis de trabalho, dependendo como que ele vai ser montado. Então, normalmente, a gente tem um papel de trabalho para o ano inteiro, certo? Esse papel de trabalho, ele nada mais é do que uma cópia, entre aspas, do balancete de verificação da empresa, colocado numa disposição um pouco diferente, de acordo com os nossos modelos, e esse balancete vai ser demonstrado nesses papéis em grupo de contas, praticamente, e a gente vai, nesses grupos de contas, fazendo a revisão disso e fazendo as anotações. Por exemplo, existe lá uma informação relacionada ao caixa equivalente de caixa, ou às disponibilidades, né, que a gente traz lá, saldo de caixa, saldo de banco, saldo de aplicação financeira. E aí a gente faz as nossas revisões a respeito de como que eu vou verificar esses saldos para saber se são verdadeiros. Aí eu faço os meus apontamentos, olha, foi verificado assim, 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 mostro as inconsistências ou não que existiram e as minhas conclusões sobre aquilo. Ó, tá certo ou tá errado? Se estiver errado, é relevante, precisa fazer algum ajuste ou não? Nós vamos indicar algum ajuste? Tudo isso tem que ficar anotado. E são nesses modelos de papéis de trabalho que a gente tem. Seguindo, é um conjunto de formulários e documentos que contém informações e apontamentos coletados pelo auditor que servirão de provas que constituem o testemunho do trabalho e fundamentam a nossa opinião. Então, é um conjunto de formulários, ou seja, vocês vão ver depois nos modelos quando eu mostrar para vocês, é uma série de coisas, uma coisa amarrada à outra, certo? Onde a gente faz as nossas anotações para fundamentar aquilo que eu vou dizer lá no meu relatório de auditoria. Ou seja, temos ressalva? Não temos ressalva? Tenho ressalva. Tá, em que item? Ah, lá no cliente. Então, eu tenho que ter um papel de trabalho que vai tratar do cliente e que vai apontar aquelas inconsistências que vão justificar por que eu estou dizendo que o cliente está errado. Certo? Ou, não tenho ressalva nenhuma. Se eu revisar todos os meus papéis de trabalho, em todos os itens relevantes e materiais que foram verificados, não vai ter nenhum apontamento do auditor dizendo, precisa corrigir aqui ou não, certo? Então, tudo isso está anotado nesses nossos papéis de trabalho. Regra geral, são modelos que a gente elabora, tá? Ninguém tem um modelo, um modelo da nossa empresa de auditoria não quer dizer que é o mesmo modelo da outra empresa de auditoria, mas seguem princípios parecidos, certo? O modelo de um papel de trabalho de auditoria para auditar demonstrações contábeis nada mais é do que transcrever de uma forma diferente o balancete da empresa para um modelo de auditoria. Então, quase todas têm um modelo parecido para isso. Mas, assim, em regra geral, papel de trabalho não é só isso. Papel de trabalho também é tudo aquilo que eu vou juntar de material necessário para justificar a minha opinião. Além das minhas anotações, aquilo que eu preciso guardar para fazer prova. Não posso simplesmente olhar um documento e, não, beleza, e fazer uma anotação. Não, eu preciso guardar esse documento para mim. Então, vou tirar cópia disso? Sim. Vou bater uma fotografia? Sim. Vou escanear? Sim. E vou levar e vou formar um dossiê de tudo isso para justificar minha opinião. Então, papel de trabalho, além dos meus papéis, né, que eu adequei aos meus modelos, também podem ser
qualquer tipo de papel, filmes, meios eletrônicos ou qualquer outro meio que assegure o objetivo a que se destinam. Então, papel de trabalho, gente, é aquilo que eu monto, onde eu faço as minhas anotações e os documentos que eu uso como prova daquilo. Exemplo, vou auditar as disponibilidades. Que documento eu uso para conferir o saldo bancário? O extrato da conta? O extrato da conta. É o principal documento que justifica que existe aquele saldo bancário. Concorda comigo? Então, para fazer prova disso, eu faço as minhas anotações sobre os comparativos dos saldos contábeis em relação ao saldo dos extratos. Se existir divergência entre um e outro, eu preciso justificar isso. E eu vou tirar uma cópia do extrato bancário que mostra aquele saldo naquela data base que eu estou auditando. Normalmente, 31 de dezembro. Então, eu tenho lá um monte de conta contábil com saldos contábeis, tá? E cada conta contábil tem um extrato que vai justificar aquele saldo. Ah, eles são iguais? O ideal é que sempre fossem iguais, mas pode acontecer momentos deles serem diferentes, certo? Eu vou tirar cópia desse documento, desse extrato aqui, vou ter o balancete de verificação que nada mais é do que o balanço, depois vai se transformar, que diz que tem aquele saldo, e beleza, faço as minhas anotações sobre a confirmação disso num documento que eu elaborei, certo? Então, todos os documentos que eu tiro cópia, ou eu peço para que a empresa imprima para mim, ou que a empresa gere em arquivo digital para mim, que hoje é muito comum, né? A gente, em vez de usar papel, está usando meio digital. Então, tudo isso ele é arquivado em algum momento para mim guardar esse papel. Por quanto tempo? Esqueceram? É 5 anos, né? É 5 anos, né? 5 anos, Daniele. 5 anos. Boa. 5 anos. Tá longe? 5 anos, é isso aí. Então, por 5 anos, nós temos que guardar esses documentos todos. Hoje, a gente pega muita coisa em meio digital. Então, a gente arquiva na nuvem, no servidor e coisa assim, né? Mas ainda é muito comum a gente sair com uma pilha de papel da empresa, que é cópia de extrato, né? Relatórios impressos, relatório de controle de estoque, relatório de controle patrimonial, relatório de clientes a receber, de fornecedores a pagar, tudo isso aí, tudo documentado que vai justificar a nossa opinião. Então, não quer dizer que papel de trabalho tem que ser papel, mas sim tudo aquilo que é um documento hábil que eu utilizo para formar minha opinião. Tudo aquilo que eu usei para revisar, para fazer meus testes, é um papel de trabalho. Pode ser papel, pode ser uma fotografia, pode ser um arquivo digital, qualquer coisa que eu consiga guardar para justificar minha opinião, certo? Papel de trabalho, quando eu monto e eu vou fazer minhas anotações, eles devem ser autossuficientes e não devem necessitar de explicações. Então, o auditor, quando vai fazer as anotações do seu papel de trabalho, ele precisa ser claro naquilo que ele está fazendo. De preferência, objetivo. Para quê? Porque o papel de trabalho não é um livro para ele escrever. É um resumo, praticamente, daquilo que ele está fazendo, dos testes que ele está fazendo e das conclusões que ele está tirando sobre determinados grupos de contas. Então, ele vai lá fazer um teste. Se existe aquele saldo bancário que está contabilizado em 31 de dezembro, o primeiro teste que ele vai fazer é confrontar o saldo contabilizado com o saldo do extrato bancário. Ele vai demonstrar isso, ele vai deixar isso anotado. Vai tirar uma cópia do extrato que justifica aquela anotação dele e vai codificar isso de acordo com o seu papel de trabalho e vai guardar isso. Ou seja, quem olhar o papel de trabalho não precisa ir lá no extrato olhar o extrato. Ele só vai olhar o papel de trabalho e ver que o auditor fez o cruzamento. Saldo contábil 100 mil, saldo bancário 100 mil. Tá aqui, beleza, divergência zero. Aí depois lá na conclusão dele dizer, os extratos, os saldos contábeis representam a posição do extrato. Ok, tá aqui demonstrado e beleza, certo? Só se existiu uma fraude, né? Que alguém fraudou um documento, passou para o auditor e tal, e daí deu problema. Mas normalmente não é para dar problema. Se existir uma fraude, que alguém fraudou um documento, normalmente o auditor não vai ter problema, porque ele tem uma cópia do documento que foi passado para ele, né? Tem uma cópia do documento que foi passado para ele. A empresa que me passou o documento, eu não criei nada, eu tenho algo para provar o que eu fiz, e vai estar lá guardado.
Claro que a gente tem outros procedimentos que a gente aplica, não é só olhar o extrato. A gente tem que olhar as pendências em conciliação, tem que olhar o movimento contábil, se os registros que foram feitos na contabilidade são também os mesmos registros que estão lá no movimento bancário. A gente faz a circularização de saldo, pedindo a confirmação direta com o banco, né? Porque se o extrato que foi passado para mim é fraudado, o banco não vai me responder uma fraude. Ele vai responder para mim e vai dizer, ó, o saldo é isso aqui, certo? Então, tudo isso são documentos que fazem parte dos meus papéis de trabalho ou do conjunto de papéis de trabalho que eu vou sustentar minha opinião. Podem ser chamados de PTA, papéis de trabalho do auditor. Então, lá no nosso dia a dia da auditoria, a gente fala, os PTAs lá da empresa tal, que são os papéis de trabalho do auditor da empresa tal, certo? Então, lá no nosso dia a dia é comum a gente ouvir esse palavreado. Perguntas? Estão aí ainda? Sim. Sim, estamos. Tá. Tô aqui, tá, Pô, professor? tamo aí. Quem? O Cleiton? Mas tamo aí. Cleiton, beleza. Tá, gente, continuando. Então, a gente já viu o que são, né? Agora, quais são os objetivos e a finalidade disso tudo? Bom, além de fundamentar a nossa opinião, né? Nós temos ali, ajudar no trabalho da próxima auditoria. Quando a gente audita uma empresa por vários anos, tá? E é muito comum as empresas de auditoria terem clientes assim de vários anos. Nós temos clientes de mais de 20 anos ali no nosso escritório. Todo ano somos nós que auditamos as demonstrações contábeis. E todo ano nós temos um papel de trabalho. Todo ano, eu faço tudo de novo? Não. Todo ano eu pego o papel de trabalho do ano anterior e aproveito tudo aquilo que vai me ajudar na auditoria desse ano. Tipo o quê? Eu tenho informações de testes que eu efetuei no ano passado que não precisa eu fazer de novo se eu deixar isso documentado no meu papel de trabalho. Olha, já está aqui. Aqueles testes de observância e substantivos que a gente falou lá na primeira parte da disciplina, eles vão estar anotados ali. Eu já tenho uma justificativa. Eu já testei isso. Eu sei como é que funciona. Funciona assim. Já avaliei. Agora eu só preciso pegar um documento que me mostre, olha, o saldo que está aqui contabilizado está amparado por esse documento que eu já testei. Claro, preciso fazer alguns testes a mais algumas anotações? Sim, mas aquilo que eu tinha já guardado em papéis de trabalho anteriores, eles me dão suporte para economizar tempo e me ajudam naquele trabalho seguinte. Outro exemplo, quando a gente vai conferir, por exemplo, um contrato de financiamento. Quando uma empresa faz um financiamento de uma máquina, um equipamento, né, um imobilizado, normalmente ela faz esse financiamento com um prazo de pagamento, o máximo que dá para esticar ela faz. Então ela vai buscar um empréstimo ou um financiamento e ela vai pedir o maior prazo possível. Normalmente esses prazos, eles têm mais de 12 meses, que é o período de encerramento do balanço do próximo, né? Então às vezes eles têm 36 meses, 48 meses, 60 meses, 96 meses, 120 meses e assim vai. Então, quando a gente faz uma revisão de um contrato desse, a gente avalia, se existe o documento, qual é o valor que foi tomado emprestado, quais são as taxas de juros, como é que se calculam os juros, como é que os juros são pagos. Normalmente a gente monta planilhas de controle disso, certo? A gente monta ferramentas para continuar controlando isso. Então, eu vou passar trabalho uma vez. No ano seguinte, eu só dou sequência àquilo que eu já montei, porque aquele empréstimo, aquele financiamento vai continuar por 2, 3, 4, 5 anos. Se eu estiver auditando ali ainda daqui 2, 3, 4, 5 anos, eu vou usar aquele papel de trabalho da auditoria anterior para ajudar na minha próxima auditoria, e assim vai indo. Então, por isso é importante fazer os papéis de trabalho, deixar bem elaborado, bem anotado, né? Porque ele vai me ajudar lá na frente. Não fazer uma meia sola, tá? Outro objetivo dele, facilitar a revisão do trabalho de auditoria. Não pensem que assim, o Assis vai auditar lá a empresa X e ninguém olha o que o Assis fez. Simplesmente, o Assis é o dono da razão, o que ele falou está falado, o jeito que ele fez está certo e pronto. Não. Dentre as normas e regras de auditoria, é comum que um auditor execute o trabalho
e exista um auditor revisor. Ou seja, nós temos uma pessoa ali no escritório que revisa os nossos trabalhos. Em função do fato de eu ser, claro, um profissional já com bastante bagagem, bem experiente e tal, não precisa pegar folha a folha e revisar, né? E conferir, ver se eu cruzei uma informação com a outra. Não se faz essa revisão dessa forma, né? No meu caso, sim, a gente senta e discute os principais pontos, né? Os principais problemas, troca a informação e beleza, no meu caso. Agora, os auditores mais novos, que a bagagem às vezes é mais curta, existe sim uma revisão por alguém com conhecimento superior. Então, nosso diretor, nosso gerente ali do escritório, ou até um auditor com mais experiência, revisa o trabalho de um auditor com menos experiência. Como que ele revisa? Ele vai pegar lá o relatório final de auditoria sobre as demonstrações contábeis e vai ver, é um relatório sem ressalva, com ressalva, abstenção de opinião? Beleza, é um relatório com ressalva. Ok. Então tá, se é com ressalva, precisa ter uma anotação em algum lugar sobre o motivo da ressalva. E aí vai pegar os papéis de trabalho e vai ver se eles estão bem elaborados, se foram feitos todos os testes, se a ressalva é só lá mesmo, se não passou alguma coisa batida. E assim vai dar o ok. Não, tá, beleza. Pode mandar para frente, esse papel de trabalho tá ok, teu trabalho tá ok, encerra assim e passa a régua. Agora, se o auditor que revisou verificar que, olha, não está tão fundamentado, esse teu papel de trabalho não dá segurança, aí o auditor vem, não, mas eu vi, cara, tá aqui o documento e tal, olha aqui, esse documento mostra aqui. Beleza? Ok? Então transcreve isso para o papel de trabalho, porque é o papel de trabalho que tem que dar o suporte. Não é no momento de uma revisão a gente ter que ir lá pegar o documento de novo. Aí eu estou fazendo de novo a auditoria, certo? Então, o papel de trabalho ele precisa ser bem elaborado, precisa ser conciso, ser seguro, não necessitar de muitas explicações. Para quê? Para facilitar a revisão também do trabalho de forma geral, tá? Então, quem faz, ele faz a sua revisão. Eu sempre faço a minha revisão daquilo que eu auditei, mas sempre alguém também dá uma olhada. Então, tem que facilitar o trabalho desse alguém. Aí, registrar as evidências do trabalho para fundamentar o parecer, que é aquilo que a gente já falou, né? O papel de trabalho serve principalmente para isso, registrar essas evidências. Não pode simplesmente a gente deixar um rascunho lá e tal, não. A gente precisa transcrever essas informações para ali, para deixar registrado isso. Porque isso pode ser questionado pelo próprio CRC, certo? Pela CVM, pelo Banco Central, ou pela uma determinação judicial, alguém questionar o nosso trabalho. A gente precisa ter isso para fundamentar uma resposta se a gente for questionado. Servir de fonte de informação para consultas, certo? Mas como é que um papel de trabalho pode servir de fonte de informação para consulta? De um ano para o outro, na mesma empresa, ele já ajuda na própria auditoria e também ele pode servir de fonte de informação para mim consultar alguma coisa do passado. Tipo, tem um número aqui que eu não me lembro exatamente o que é e no ano passado ele não tinha. Vamos lá olhar se ele estava realmente lá no ano passado ou não. Chega lá no ano passado, não tem, beleza, então é desse ano. Então tá, beleza. Dá lá na frente no outro ano, olha, eu lembro que tinha um número específico, está aqui anotado no meu papel de trabalho anterior, mas agora não tem mais. O que aconteceu? O que era aquilo? Aí tu vai no papel de trabalho, vai ler e vai se informar. Olha, não, isso era tal coisa. Eu mesmo anotei, tinha que acontecer mesmo e não era para ele estar aqui. Beleza. Mas também a gente usa o papel de trabalho, gente, quando a gente troca o auditor que está auditando a empresa. Então, o Assis auditava a FEBAV. Beleza, por muitos anos foi o Assis que auditou. Então, tem todo o seu papel de trabalho lá e tal. O Assis conhece muita coisa da FEBAV. Mas, por algum motivo, e claro, depois vocês vão ver que existe um motivo para isso, tá? Nós trocamos os auditores que fazem o trabalho nas empresas. A gente faz um rodízio, tá? E esse novo auditor que foi lá, trabalhando na mesma empresa de auditoria, ele precisa consultar alguma coisa para se inteirar da informação, para não chegar lá muito verdão, né? Chegar lá sem saber nada. Então, dá uma olhada no papel de trabalho, serve de consulta para esse novo auditor. E também é muito comum a gente usar os papéis de trabalho como consulta para usar o que eu desenvolvi numa empresa, aplicar para outra. São coisas semelhantes. Eu uso o que eu anotei lá, a base de informação que eu tive lá, uma legislação que eu anotei lá, eu posso aplicar no outro cliente. Então, ele serve para consulta nesses sentidos.
Facilitar meu trabalho lá para o próximo ano, certo? Facilitar meu trabalho para o próximo ano, facilitar o trabalho do outro auditor e também para facilitar o trabalho num outro cliente que eu mesmo vou desenvolver o trabalho. Opa, já fiz algo parecido lá. Vou lá, consulto lá e copio e colo aquela informação para lá e me ajuda lá na frente. Servir de base para avaliação individual do desempenho do auditor. Então, uma forma de avaliar o pessoal que trabalha na auditoria, né, é através dos papéis de trabalho. Não adianta só o auditor assim saber tudo sobre auditoria, tudo sobre contabilidade e não fazer os procedimentos de auditoria, que é fundamentar essa opinião no papel de trabalho. Se ele faz um papel de trabalho muito mal elaborado, eu não consigo julgar se o trabalho dele é bem feito ou não é. Não anotou em lugar nenhum. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu preciso conversar com o cara. Aí o cara vai lá, conversa. Não, isso é assim, é assim, é assim. Mas será que é? Será que ele testou? Será que realmente está correto? Então, um papel de trabalho bem elaborado, ele começa a mostrar o perfil de trabalho do auditor. Se ele é um cara organizado, né? Se ele é um cara que estudou, que ele fundamentou aquilo, ele foi ver mesmo se a legislação dizia aquilo que a empresa está fazendo, ele deixou isso anotado para suportar essa opinião. Porque senão a gente fica muito no vácuo para avaliar o trabalho do profissional que está ali contigo. Isso acontece lá no dia a dia da nossa empresa. Nós já tivemos bons profissionais que trabalharam ali na Miller, que assim, o papel de trabalho era um desastre. Era um desastre. Era muito ruim, mas os caras tecnicamente era muito bom. Eu acompanhei, aprendi muito com essas pessoas e eu vi aqui, não, é isso mesmo e tal. E eu fui aprendendo e entendendo que era isso mesmo. Mas a anotação deles nesse papel de trabalho para servir de base futura e fundamentar a opinião era nada. Era nada. Aí a gente era fiscalizado lá pelo CRC, o fiscal chegava e dizia, gente, vocês precisam fazer um papel de trabalho que eu consiga saber que vocês fizeram o trabalho. Não simplesmente fazer uma anotação. Confere com o relatório, confere com isso, confere com aquilo. Onde é que está a conferência que tu fez? Onde é que está o trabalho que tu desenvolveu? Aí é fácil, né? Fazer um papel de trabalho. Eu tiro lá um extrato bancário, olho o saldo contábil, o saldo do extrato e faço a anotação. Confere com o extrato. Confere com não sei o quê. Confere. Não, papel de trabalho não é só isso. Preciso demonstrar as coisas. Tá? Então, se o auditor ele organiza bem seu papel de trabalho, é uma forma de avaliar ele também. Tá? Por ali a gente consegue ver como que ele está desenvolvendo as coisas. Atender às normas de auditoria geralmente aceitas, ou seja, obrigatoriamente a gente precisa ter os papéis de trabalho, então a gente precisa desenvolver eles para atender essas normas. Acumular provas para suportar o seu parecer, que já está escrito ali em cima, né? Fundamentar o parecer. Representar na justiça as evidências do trabalho, ou seja, se a gente for questionado judicialmente, nós precisamos ter esses papéis de trabalho para justificar a nossa opinião. E isso acontece, tá? Não só pelo CRC, não pela CVM, Banco Central, que são os órgãos que fiscalizam muitas empresas. Mas assim, às vezes a gente faz vários trabalhos em controles de estoque, controles financeiros, controles de contas a receber, contas a pagar, departamentos de compras, né, de empresas e tal, e aí a gente evidencia fraudes, tá? Às vezes nós somos contratados também para evidenciar essa fraude, botar no papel para usar o nosso relatório de auditoria como argumento para fazer uma demissão por justa causa, tá? E depois entrar na justiça com uma ação criminal, né, contra a pessoa. Tá? Então a gente precisa ter isso. Precisa anotar tudo isso. Então, representar na justiça as evidências do trabalho, isso acontece frequentemente. Hoje, vocês estão na 6ª fase, mas lá na 8ª fase, vocês vão ter uma aula de perícia judicial, que é o professor Garcia que vai dar aula para vocês. Perícia judicial, gente, ela é um pouco parecida com a auditoria. A auditoria, ela tem como propósito auditar as demonstrações contábeis, também consegue auditar pontos específicos das demonstrações contábeis, controles internos de empresa, evidencia fraude, erros, tudo isso a auditoria faz. Porém, a auditoria trabalha muito com amostragem, ou seja, a gente não consegue testar tudo. A gente não pega lá a folha de pagamento de todos os funcionários e confere 100%. Confere alguns e aí vai indo, certo? A gente vai testar a folha de pagamento lá do Zé. A gente calcula a folha de pagamento do Zé, mas a gente não testa todas elas, todo o período. E aí vamos supor que a gente identificou lá no Zé que a empresa não está pagando, por exemplo, o adicional de insalubridade para ele, hora extra tal coisa, mais gratificação X.
a empresa não está pagando. Tá, mas como é que tu viu isso? Ó, peguei aqui os últimos 6 meses da folha de pagamento dele e realmente o cálculo mostra que não está acontecendo isso. Ou seja, está errada a folha de pagamento do Zé. E é provável que outros também estejam na mesma situação, então a gente recomenda que se faça uma revisão disso e tal. Se eu conseguir levantar um valor exato para citar isso no meu relatório de auditoria lá, de demonstração contábil, eu faço para ressalvar o parecer se for preciso. Mas às vezes não. Então a gente faz por amostragem. A perícia não. O que a perícia vai fazer? Ela vai fazer essa revisão do Zé 100%. Por quê? Porque o Zé entrou na justiça pedindo alguns direitos e disse, olha, não me pagava insalubridade, não me pagava hora extra. E daí chega um ponto que o juiz não tem conhecimento técnico para julgar se aquilo que o Zé está pedindo é verdadeiro. Aí ele nomeia um perito judicial, que é um contador, tá? Que vai fazer esse cálculo, porém de 100%. Então, o perito judicial, ele é assim, tem uma função parecida com o auditor, tá? Porém, ele revisa 100% de um caso, ou daquele caso que está sendo questionado judicialmente, enquanto que o auditor, ele avalia através de amostragem. O perito, ele já é judicial, ele precisa fazer prova daquilo que está sendo pedido para dizer, ó, tá certo ou tá errado. Então, ele vai fazer 100% daquilo. O auditor, ele não precisa. Mesmo que ele faça por amostragem, ele não precisa fazer prova de 100%, mas ele precisa fazer prova. Por quê? Porque aquele trabalho de fraude que ele identificou, que tem vários casos que às vezes nem é 100%, vai lá para a justiça para representar, às vezes, uma ação judicial da empresa contra um funcionário, ou, né, às vezes até do próprio funcionário contra a empresa, se a empresa divulgar alguma informação de um relatório de auditoria que possa prejudicar ele. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. Já aconteceu algumas vezes comigo, assim, de eu ir, eu prestar depoimento na delegacia sobre o meu relatório, certo? Sobre o meu relatório. Uma vez eu fiz um trabalho de uma empresa sobre uma fraude que tinha no departamento financeiro, que a pessoa responsável pelo departamento financeiro tinha furtado da empresa, nós levantamos em torno de 650 mil reais, tá? E daí a empresa usou nosso trabalho para a gente demonstrar como é que eles fizeram a fraude, a gente levantou isso, exatamente como foi feito, levantou o valor e documentou tudo isso. A empresa usou nosso relatório para fazer uma demissão por justa causa e depois entrar na justiça cobrando isso, né, processando criminalmente a pessoa. E nós fomos chamados na delegacia para depor. Só que assim, delegado, ele entende de direito, entende de lei e crime, não entende de contabilidade, não entende de auditoria. O juiz é a mesma coisa, certo? Então a gente precisa ter tudo isso muito bem certinho para deixar claro para eles, olha, isso foi assim, tá aqui o documento. Isso foi assim, tá aqui o documento. Porque senão, isso pode se voltar contra o auditor e contra a empresa. Então tudo que a gente faz, nós precisamos ter papéis de trabalho para justificar, porque pode chegar ao ponto de ir para a justiça isso, e aquilo que eu fiz, por mais que tenha sido bem feito, se eu não documentar corretamente, vai virar contra mim, tá? Então, por isso a gente precisa ter isso aí, e tem que guardar por 5 anos, no mínimo. Assis? Oi? Vai cair ali, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. 2 coisas que tu falou ali sobre ajudar para a auditoria seguinte, né? Uhum. Não tem que estar trocando o auditor de tempo em tempo, que tu falou numa outra aula? Assim, nem para todas as empresas a gente precisa trocar os auditores, tá? Algumas empresas, as inscritas na Bolsa de Valores, por exemplo, as controladas pelo Banco Central e controladas pela CVM, obrigatoriamente, de 4 em 4 anos algumas e de 5 em 5 anos outras, precisam trocar os auditores. Mas não é trocar o auditor da empresa, é trocar a empresa que está auditando. Então, a Miller Eing Auditores auditava a empresa X, daqui 5 anos, rescinde o contrato aqui e contrata outra empresa de auditoria. Não é daqui 5 anos troca o Assis da Miller e bota o Zé da Miller. Não. Troca a empresa de auditoria, tá? Mas assim, vocês pensam que, então 5 anos rasga os papéis e beleza. Não. O que acontece? Aquele ponto lá de servir de consulta e servir de auxílio para os trabalhos futuros, o meu papel de trabalho da minha empresa, ele precisa ser revisado pela empresa que está dando sequência, certo? Existe uma norma que determina que
A empresa subsequente precisa revisar meus papéis de trabalho.